E você achou que não teria aqui bastidores da política nacional só porque é sábado? Achou errado, inocente. A gente tem muito bastidor e esse primeiro é sobre Procuradoria-Geral da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou assessores do governo que pretende definir o sucessor de Augusto Aras em agosto. O mandato do atual Procurador-Geral da República se encerra em setembro, ou seja, uma definição algumas semanas antes. Apesar da campanha de Augusto Aras pela recondução, e ele tem colocado tudo o que fez nas redes sociais, e, claro, com uma torcida da chamada bancada baiana, e aí inclui, por exemplo, Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, e também Rui Costa, ministro da Casa Civil, Lula tem avaliado que a vinculação de Aras com Jair Bolsonaro dificulta uma escolha, segundo fontes do Palácio do Planalto, que foram consultadas pela CNN Brasil. Antes de escolher o nome, dizem assessores presidenciais, Lula quer conversar com ministros do STF, ter um pouco de apoio e amparo. Alguns ministros do STF ouvidos pela CNN Brasil apontam favoritismo do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet. Ele foi autor daquele parecer no processo que levou à inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, processo que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas semanas, candidatos ao posto têm procurado o Palácio do Planalto para se apresentarem, levarem o seu currículo, a sua carta de apresentação. Nessa semana, por exemplo, o subprocurador Mário Bonsalha, que faz parte da lista tríplice em terceiro lugar, se reuniu com Alexandre Padilha. Conversei com ambos, Padilha e também Bonsalha. Bonsalha disse que ficou muito feliz em ter sido recebido, disse o que pretende fazer no posto e Padilha me disse que tem recebido todos que o procuram. Ele próprio, Padilha, também se reuniu com Carlos Bigonha, que também é subprocurador e que tenta se viabilizar, mas fora da lista tríplice. Lula já disse que não quer ser obrigado a escolher um nome dessa relação, que é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Segundo aliados do petista, no entanto, nas últimas semanas, ele tem afirmado que também não descarta levar a lista em consideração. Renata Agostini, Aras está muito otimista em achar que realmente tem chances de ter aí um terceiro mandato ou há realmente uma torcida para isso? Pasmem, não está muito otimista. Eu falo pasmem porque esse era um cenário que há alguns meses, me corrija se eu estiver errado, mas alguns meses faria qualquer petista, né, surtar, basicamente isso. Porque havia uma identificação muito grande de Augusto Aras com a gestão de Jair Bolsonaro, né? Durante todo o governo passado, Aras foi, inclusive, em diversos momentos, criticado por membros do Ministério Público por não agir, por uma certa inação diante de alguns movimentos do ex-presidente. Ele também recebeu essas críticas, reparos à sua atuação por parte da opinião pública e por parte do PT. Pois bem, esse jogo virou, de certa forma, pelo menos nos bastidores há uma acomodação muito grande no discurso. Ontem mesmo eu conversava com o ministro do governo sobre isso. Olha, foi uma conversa assim bem franca mesmo. Eu falei, vocês estão mesmo? Vocês vão reconduzir Aras, né, depois de todas as críticas que foram feitas? E ele argumentou que eles entendem que houve um valoroso trabalho por parte de Aras no desmonte da Lava Jato. Então, quem prezou pelo trabalho da Lava Jato vai achar que Aras fez um desserviço. Mas para o PT, que era um crítico, que foi o principal alvo, né, acho que podemos colocar assim, da Lava Jato, foi algo necessário, um trabalho necessário de Augusto Aras. E, de fato, Augusto Aras trabalhou de uma forma muito incisiva para fazer o desmonte do sistema das forças-tarefas. E aí também um crítico dos métodos da Lava Jato. Então, esse aspecto é sempre colocado como algo que o PT deveria levar em consideração e que o próprio presidente Lula deveria levar em consideração. Ele teve ali um papel importante e ele tem uma visão pragmática que poderia valer para o governo. Dito isto, então, não é um cenário impossível. Me chamou muita atenção o que esse ministro colocou. Lula
ainda está analisando o que ele vai fazer, ele tem de conversar com esses diversos nomes que apareceram, como o Uribe muito bem colocou. E aí eu achei interessante um bastidor, porque ele me falou que vê uma certa dificuldade, Uribe, desses ministros que Lula conversa, né, que Lula tem confiança, de chegarem para ele e bancarem o nome, né, tentarem, de fato, convencê-lo a ir por um caminho. Por quê? Porque o PT já teve muito problema com o Procurador-Geral da República. Então, ele basicamente falou, olha, a essa altura ninguém quer também aparecer ali como um fiador de uma indicação, porque não se sabe o desenrolar dos próximos anos. Eu fiquei com uma expectativa, com um sentimento de que ali nesse entorno de Lula é uma decisão que eles querem que seja absolutamente de Lula, porque pode vir a ser um ônus para quem ficar ali muito direto nesse tipo de indicação. Gato escaldado tem medo de água fria, ainda mais depois do trauma Janot. E aí, uma outra questão. Eu tenho visto, acho que você tem visto também, que Lula, em muitas das decisões, tem ouvido 2 ministros do Supremo Tribunal Federal em especial, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Tanto é que foi Alexandre de Moraes quem confirmou os primeiros nomes das indicações, por exemplo, ao Tribunal Superior Eleitoral e a outros postos no Poder Judiciário. Como você tem visto, Rê, essa relação de Lula com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes? É uma tentativa de normalizar a relação com o Supremo Tribunal Federal ou é uma tentativa de Lula realmente de se aproximar com esses ministros que não foram indicados por gestões petistas? O fato de Alexandre de Moraes ter virado o inimigo número 1 do bolsonarismo fez com que, por consequência direta, né, já que a gente está falando, né, de um rival eleitoral de Jair Bolsonaro, o petismo e o próprio governo Lula começassem a enxergar Alexandre de Moraes como um aliado, vou colocar dessa forma, mas com toda certeza com bons olhos. O que nos indica isso? Primeiro, recentemente, nesse episódio de agressão a Alexandre de Moraes, o governo foi muito rápido. Não só em se solidarizar com o ministro, mas em mobilizar ministros do governo para prestar solidariedade e também indicar ações que mostrassem que o governo estava interessado num desfecho célere do que aconteceu, né, no episódio que está sendo investigado pela Polícia Federal, no qual brasileiros hostilizaram Alexandre de Moraes e houve ali aquela agressão, suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes. Então esse é um dos episódios, o próprio presidente Lula chegou a entrar nessa história, colocando ali tintas políticas de forma muito enfática, mas houve todo um movimento para que o governo desse amparo a Alexandre de Moraes. Eu acho que essa é uma sinalização recente que mostra como, sim, há interesse por parte de Lula e do governo Bolsonaro dessa relação de proximidade. Gilmar Mendes, Uribe, aí também quero, claro, te ouvir, é muito difícil a gente não ter um governo que esteja interessado em ter uma boa relação com Gilmar Mendes. Isso aconteceu no governo passado, e veja, Jair Bolsonaro, que tinha uma bandeira de críticas ao Supremo Tribunal Federal, ele, em diversos momentos, também fez essa ponte, tentou conversar, tentou convergir para Gilmar Mendes, ainda que fossem gestos nos bastidores, né, não gestos públicos, mas o conhecimento de Gilmar Mendes, decano da corte, pela enorme influência que ele tem em Brasília, conhecimento que ele tem do judiciário, é muito comum que nós vejamos esse tipo de ponte sendo lançada pelo executivo a Gilmar Mendes. Ninguém quer ser adversário de Gilmar Mendes. Veja Sérgio Moro, por exemplo. Mas é que você realmente foi no ponto. É o decano, é alguém que tem influência e ascendência sobre outros ministros e é um nome de diálogo. Ele não se furta ao diálogo, independentemente do presidente.